Uma boa proposta em uma negociação é aquela que consegue explorar de maneira bem assertiva, bem encaixada ali as diferenças. As pessoas têm interesses diferentes, as pessoas têm motivações diferentes quando estão negociando. E é importante você explorar esses aspectos para você lançar uma proposta ideal, uma proposta ótima. E como que você faz isso? Basicamente, você tem 3 tipos de diferença que você tem que explorar na negociação para lançar uma boa proposta. Eu chamo essas 3 diferenças de hatch. E o que é o hatch? A primeira diferença, né? Qual que é o interesse normalmente que as pessoas podem ter diferente? O primeiro interesse, ele se dá enquanto ao risco. Veja, tem pessoas que têm mais disposição em assumir risco, tem pessoas que têm menos disposição em assumir risco. Você tem pessoas que elas podem assumir um risco maior no momento, outras não. Vou te dar um exemplo, uma pessoa que comercializa que ela está vendendo um determinado ponto comercial. O ponto comercial estava dando dinheiro para ela, mas ela não quer esse risco, essa questão de empreender para ela não é interessante. Só que para outra pessoa correr o risco do empreendedorismo pode ser naquele momento interessante. Então veja, tem diferença entre as duas? Tem. Qual que é a diferença? Uma consegue lidar melhor e gosta, de certa forma, do risco, aprecia um risco maior. E a outra quer ter menos risco. Você tem perfis, né? No investimento financeiro a mesma coisa. Você tem perfil de gente que assume mais risco, você tem perfil mais conservador que gosta de assumir menos risco. Não tem problema. São perfis diferentes. Então quando você for lançar uma proposta de negociação, pensa: bom, será que essa proposta ela pode explorar a questão do risco? Será que essa pessoa que está negociando comigo, será que talvez ele goste mais de risco do que eu? Será que a proposta não pode ir nesse sentido, explorar esse maior risco? Isso pode ser satisfatório para o outro. Bom, outra questão do hatch é o E, né? Então aí você tem a diferença de risco. A segunda diferença é enquanto à expectativa. Veja, tem pessoas que são otimistas, tem outras que são mais pessimistas. Isso não é uma constante, né? Isso depende da situação. Tem para alguns assuntos, para alguns aspectos da vida, o outro tem uma postura mais otimista, o outro é mais, já por sua vez, o outro é mais pessimista. Então você tem essa diferença enquanto à expectativa, otimismo e pessimismo. Então tem algumas propostas que você pode explorar nesse sentido. Olha, a pessoa é mais otimista referente a dado assunto, dado sentido. Então eu vou lançar uma proposta que contemple esse otimismo do outro, que tenha essa perspectiva se eu lançar essa proposta, eu tenho certeza, por ter essa característica de otimista, esse outro vai aceitar muito melhor. Ou não, ou o outro ele tem uma característica mais pessimista sobre aquele dado assunto, então eu vou lançar essa outra proposta. Pense nisso, você pode ser mais otimista frente a alguma coisa, o outro mais pessimista, e você pode lançar uma proposta que vai convergir ali, que de certa forma vai conseguir integrar isso. Isso é uma boa proposta. Outra coisa é sobre o T, né, que é a questão do tempo. Então o hatch é o que? Recapitulando, o hatch ele fala sobre o risco, ele fala sobre a expectativa, que é pessoas mais otimistas ou mais pessimistas, e o T é a questão do tempo. Tem pessoas que, sobre aquele assunto que vocês estão negociando lá, aquela dada substância, a pessoa ela valoriza mais o curto prazo. Ela quer o imediato, não, ela quer agora. Tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que isso não é tão importante agora para mim. Então, para mim, o que importa nessa negociação é uma questão, eu posso, sei lá, se eu estou fazendo uma negociação comercial para receber um dado produto, necessariamente o outro ele pediu um desconto para mim. Eu posso falar, olha, talvez esse desconto eu posso conceder se eu conseguir entregar a questão que está sendo negociada ali, o seu produto ou serviço, entregar, sei lá, daqui a 3 meses. Então você negocia, você lança uma proposta, né, baseada nessa sua diferença de tempo. Para você, talvez naquele momento você avalia que é melhor a questão de curto prazo, você dá mais valor para o curto prazo. Para o outro, não, o outro dá valor para o longo prazo, você tem que ficar atento nisso. As pessoas têm essa diferença de tempo. Então é isso, quando você for lançar uma proposta, tente explorar essas questões no tocante às diferenças do outro. Então, é o risco do R, você tem um hatch, então você tem o risco,
A expectativa, a pessoa pode ser otimista e pessimista, e o T de tempo, né? Tem pessoas que valorizam o curto, o médio, o longo prazo, isso varia, né? Conforme a pessoa, isso é diferente. Então, explore isso na negociação, quando você for lançar umas propostas, explore essa questão aí das diferenças, e eu tenho certeza que você vai lançar uma proposta que seja na medida, que seja cirúrgica, que vá atender os seus interesses e do outro também.